meus amigos, aproveitando esse lugar incrível para fazer um convite super especial para você, que é o início da nossa Escola de Missões 2022. Aleluia! Chegou o tempo, vai começar agora na segunda quinzena de março, toda segunda-feira, das 19h30 às 21 horas, de graça, com a graça do Senhor, e somente aula presencial, tá bom, pessoal? E lembrando aqui, olha, a gente está num cenário que é impossível não trazer a memória, a palavra profética do céu para a nossa igreja esse ano, que diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia, é muita água. Isso significa que também tem muito conhecimento da glória do Senhor disponibilizado para mim e para você nesse tempo. Então vamos juntos mergulhar em águas profundas e conhecer o Senhor como nunca antes, mergulhar na palavra. Toda segunda-feira a gente vai estar ali, assentado, expostos à palavra, expostos aos ensinamentos trazidos pelos pastores da cidade, pastores da nossa igreja, convidados, a fim de que a gente possa se alinhar para esse tempo. Aquilo que não é para estar no nosso coração vai sair em nome de Jesus, e toda ferramenta, todo equipamento do céu para esse tempo vai ser disponibilizado e a gente vai tomar posse para que a gente possa andar em vitória, em nome de Jesus, honrando a presença do Senhor, amando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse tempo desafiador e tão difícil. Então eu quero convidar você, faça parte, ore desde já, vê o que é que o Senhor tem para a sua vida nesse tempo. Se porventura o seu coração se inclinar para a Escola de Missões, vai ser uma alegria e um prazer ter você junto com a gente, amém? Deus abençoe, e a partir de agora a gente vai estar sempre falando com vocês, trazendo as direções, trazendo informações, e qualquer dúvida é só ligar para o meu celular, é só mandar um zap, tá bom? Vai estar aparecendo aí o meu número, qualquer dúvida, qualquer informação, estamos à disposição. Queremos crescer na graça e no conhecimento dessa glória, da presença do Senhor, dessa glória do céu para a nossa vida nesse tempo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja no teu coração. Bom estar conectado contigo para adorar a presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, que você possa ser totalmente edificado no teu coração, aí onde você está, na tua casa, seja onde for. Abra o teu coração para a presença do Senhor e vamos juntos agora adorar ao nosso Deus. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Deixe que a presença de Deus venha te mudar, em nome de Jesus. Teu amor
passar agora ao Ministério da Palavra com a nossa irmã Thaís, que vai trazer uma palavra para o teu coração. A paz e a graça a todos. Eu fui convidada hoje para trazer uma breve e momentânea, assim, de contar para vocês um pouco daquilo que eu estou vivendo. Mas primeiro eu queria orar, pedindo ao Senhor que possa estar me usando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor e peço, Senhor, pela sua graça e misericórdia, o favor do Senhor sobre a minha vida. Peço também, Pai, que aqueles que vão estar nos assistindo possam receber do Senhor nesse momento, que essa palavra vá de encontro aos seus corações. Me usa como vaso de bênção neste lugar, que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, não segundo a minha vontade, mas segundo o Teu querer. Eu não venho aqui, Senhor, como uma palestrante. Eu não venho aqui, Senhor, para ensinar. Eu não venho aqui para dar aula. Eu não venho aqui para falar de mim. Mas que eu possa ser usada como uma filha sua, que vem testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Que eu possa falar daquilo que eu tenho vivido com o Senhor no meu secreto. Que eu possa falar o que eu tenho visto o Senhor fazer na minha vida. Que eu possa falar daquilo que eu tenho ouvido a seu respeito ao meu redor, das pessoas que convivem comigo. Que eu possa falar, Senhor, da Tua verdade. Em nome de Jesus, eu peço mais uma vez, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Amados, o pastor Renato nos enviou esse convite. Nós estávamos voltando de uma conferência no Espírito Santo, da igreja do pastor Kleber, e lá nós fomos ministrados de forma muito preciosa pelo Senhor. E quando eu cheguei lá, muitas coisas me saltaram aos olhos. Nós cremos que é um tempo onde nós estamos vivendo uma preparação para a vinda do nosso Deus, do nosso Jesus. Nós cremos que o Senhor está levantando pessoas para estar preparando novamente o caminho da sua volta. Mas uma coisa que o Senhor tratou comigo e tem tratado comigo dentro da minha casa tem sido a respeito de cura. Eu oro por uma cura física dos meus olhos. Eu uso óculos há 20 anos. E quando eu oro, o Senhor, uma das vezes que eu estava orando, o Senhor me perguntou: seus olhos com os óculos, você ainda consegue corrigir a sua visão e enxergar. Mas se eu não corrigir a sua visão como minha noiva, você vai conseguir ver o que tem que ser visto, você vai conseguir atravessar o caminho, você vai conseguir chegar até a mim, porque uma noiva cega não sabe o caminho que leva ao noivo. Então, hoje eu vou falar para uma noiva cega, assim como eu. A primeira coisa que me chama a atenção, o pastor Renato ministrou nossa vida na quarta-feira no culto, e ele falou que nós não podemos sair do caminho. Como um cego permanece no caminho? E a palavra do Senhor fala que... Eu não vou pegar para ler, porque eu estou sem óculos. Mas em Mateus, se eu não me engano, 15, 14, a palavra vai dizer que se um cego guiar o outro, os dois vão cair num abismo. E como que uma igreja cega pode conduzir aqueles que estão fora de Cristo na direção do seu noivo? Como que nós podemos atrair aqueles que estão lá fora? Talvez a nossa família, os nossos amigos, aqueles que nós queremos que vejam Cristo em nós. Como que nós podemos atrair essas pessoas para Cristo se nós não enxergamos o caminho que estamos fazendo? Se nós não conseguimos olhar e ver o que está à nossa frente? Uma igreja cega não consegue vislumbrar o caminho que Deus preparou para ela. Uma igreja cega não consegue se manter em santidade, porque ela não pode evitar os pontos de sujeira, então ela não vai chegar com suas vestes brancas, limpas. Uma igreja cega não vai fazer um trajeto reto, como diz a palavra.
caminhos retos na Tua presença, Senhor. E eu não quero ser uma igreja cega. De que adianta clamar? Cura os meus olhos, me livra dos óculos que eu não gosto, enquanto eu não enxergo aquilo que o meu Deus, aquele que tudo fez por mim, está tentando me mostrar. E na minha cegueira espiritual eu não consigo ver, porque eu estou muito preocupada com aquilo que eu quero. Eu olho para mim, às vezes, e falo: Pai, tenha misericórdia da minha miséria. Eu quero ir a um Deus porque eu quero ir à sua presença, porque eu sou apaixonada por Ti, porque eu tenho saudade de Ti. Eu quero ir à Tua presença, porque eu quero conhecer a sua vontade, saber do seu querer. Eu quero conhecer os planos e os projetos do Senhor para a sua vinda, mais do que aquilo que está revelado na palavra. Eu quero conhecer os segredos que o Pai tem para confiar àqueles que o amam e o buscam. Eu quero conhecer um Deus de intimidade, um Deus que se revela, um Deus que fala, um Deus que mostra. Mas muitas vezes nós temos feito o contrário. Ao invés de buscar um Pai, a buscar Jesus na nossa intimidade, para entendermos aquilo que Ele tem para nós, mas segundo a Tua vontade, porque é isso que Ele nos ensinou a orar. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas se eu não conheço qual é a vontade do meu Pai que está no céu, como que eu vou fazer aqui na terra igual a Ele? É muito fácil buscar um Deus de quitandinha. Um Deus onde eu vou à sua presença e peço: me dê porque eu preciso, me dê porque eu quero, me dê porque eu não tenho. Deus não é Deus dono de quitanda. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Jesus recebeu de Deus todo o poder e está sentado à destra dele. Nós temos que começar a acessar a presença desse Deus com reverência, com temor no coração. E essa também é uma das minhas orações. Batiza minha casa, Senhor, com o temor com Teu temor no nosso coração, para que nós venhamos à Tua presença. Porque enquanto nós continuarmos acessando ao Senhor por necessidade, nunca conheceremos o Deus da provisão. Porque Ele já sabe tudo o que precisamos, antes mesmo de pedirmos. E no meio da nossa tribulação, nós entramos em desespero, porque nós não entendemos que o processo de tribulação, que o caos, é o cenário perfeito para a manifestação da glória de Deus. E se você for meditar na Bíblia, você vai ver que onde o caos se estabeleceu, a glória do Senhor se manifestou através daqueles que conseguiram não fitar os seus olhos nos acontecimentos, mas manter os seus olhos fixos no Deus que está no céu, naquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, que nós possamos começar a enxergar além, que nós possamos começar a olhar, mas não para buscar aquilo que queremos, que precisamos, que desejamos, mas que nós venhamos à presença desse Deus Todo-Poderoso, para pedir que Ele cure nossas vistas, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. E é isso que eu queria compartilhar com a igreja, é isso que eu queria poder falar com vocês, porque é o que eu tenho vivido, uma busca de cura para os meus olhos, para que eu possa entender que esse é o tempo do Senhor e eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Amém. O seu amor é como um furacão, de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas
oro pela tua igreja, Senhor. Oro e clamo a ti, cura-nos, Senhor. A tua palavra nos diz para comprar colírio de ti. Eu peço, Senhor, cura a visão da tua igreja. Cura os olhos, Senhor. Cura o coração. Senhor, eu oro também por corações inférteis que estão transformando muitas mulheres com ventres secos, Senhor. Estão corações que não conseguem mais fertilizar. Estão deixando mulheres com seus ventres secos. Pai, eu peço cura sobre a vida destas mulheres. Eu peço a manifestação do teu Espírito sobre essas vidas. Eu peço o teu toque. Eu peço, Pai, que o Senhor venha. Vem, Senhor, e toca-nos com a tua presença. Não há nada mais do que precisamos. Não há nada mais que desejamos. Não há nada mais por qual clamamos. A tua presença, Senhor. Pois a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu oro para que a sua igreja seja batizada com o temor do Senhor no seu coração. Eu oro, Deus, para que seja levantado um exército na tua presença, disposto a ir à frente dessa guerra, a lutar pelos seus valores, a lutar pela tua vontade, a lutar pelo teu querer, a entender aquilo que o céu manifesta e comunica nesse tempo, e ir anunciar as boas novas com a postura de um cristão que manifesta a glória de Deus. Eu oro e te agradeço. Peço que sustente os nossos pés, em nome de Jesus. Deus, o Senhor nos ama. Amém. Vamos agora receber mais da palavra de Deus para o nosso coração, o nosso irmão Tiago. A paz, igreja. Vou estabelecer aqui com vocês, esse estudo, que eu creio que seja da parte do Senhor. Mas antes eu vou orar pela minha vida e vou fazer uma introdução do que o Senhor vem falando comigo nesses dias. Pai, que o Senhor continue estabelecendo em nós, Deus, o temor pela Tua palavra, Deus, pela Tua presença, Deus, pelos Teus fundamentos, Jesus. Que não seja nada de mim, Deus, mas tudo de Ti, Deus. Que não seja, Deus, nenhum sentimento humano, Pai, mas que seja um sentimento celeste, Pai. Que o Senhor continue, Deus, gerando em nós, Deus, alimentos para alimentar, Deus, e que a gente também possa receber, Pai. Pois estamos aqui, Deus, aprendendo, recebendo, para poder passar, Deus. Desde já te agradeço e te reconheço, Pai, em tudo. Então, irmãos, semana passada eu até compartilhei com o pastor Renato que o Senhor vem falando comigo muito sobre fundamento, A gente precisa ter um fundamento estabelecido, porque a parte mais importante de uma obra é o fundamento. E ela não aparece, o fundamento não aparece. Aparece no início por pouco tempo. Depois as estruturas crescem, depois vêm as paredes, depois vêm as instalações, depois o telhado.
e é finalizada a obra. Mas o fundamento é o mais importante. É o que nos faz permanecer, é o que nos fortalece, é o que nos dá força, é o que nos dá a direção, né? Que nos dá o apontamento. Então, que a gente consiga estabelecer nesses dias, eu creio, que o Senhor quer estabelecer fundamentos para a sua igreja, para as vidas, para que a gente não venha construir a nossa vida em Deus de qualquer maneira, não venha construir nossa vida em cima, baseado na areia, mas na rocha que é Jesus. Então, irmãos, faça uma alusão à sua vida a uma obra, que você se enxergue como um fundamento forte, se enxergue realmente com alicerces, com paredes, com colunas fortes, para que você venha suportar também o peso da glória que há de vir na sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que a glória virá nesses dias, que a glória vai se estabelecer nesse templo que é você, porque é o que Jesus quer, é comunhão, é estar conosco. Então foi isso que o Espírito Santo comunicou comigo, e agora eu vou fazer um breve estudo que eu tive com esse convite maravilhoso de estar aqui compartilhando com vocês. A palavra é anunciadores da presença do Cristo encarnado. Irmão, seja um anunciador da presença de Deus. Não tem prazer maior na minha vida, na minha casa, de falar de Jesus. A gente costuma dizer que um café e falar de Jesus já nos enobrece e enriquece. A gente costuma dizer que a gente não troca a presença dele por viagens, por dinheiro, por nada nesse mundo. Um dia em sua casa vale mais que 1000 noites em qualquer lugar, como a palavra dele diz. E é o que a gente quer para a nossa casa. A gente declara isso e a gente crê nisso. E a gente quer isso. A gente anseia pela manifestação do Senhor em nossas vidas e a gente precisa disso. A gente quer isso. Então, irmãos, anunciem a presença. Você que está cheio, anuncie. Você que está querendo se encher, anuncie e chegue perto daquele que estão anunciando. Porque a presença de Deus, ela preenche. Não há vazio. Não há satisfação. Não há nenhuma coisa que seduza mais. Não há nenhum presente, nenhuma matéria, nada que se iguale à presença do Senhor. Eu vou ler aqui Lucas 1:31. Eu vou fazer uma breves leituras aqui, irmãos, para conseguir chegar no que o Senhor quer passar para a gente. Lucas 1:31, o anjo anunciando a presença a quem geraria o Deus encarnado, a Maria. E eis aqui, em teu ventre conceberás e darás à luz e por-lhe-ás o nome de Jesus. Isso é o anjo falando a Maria que ela carregará a presença dentro dela. Irmãos, a Maria teve esse encargo. E vou continuar passeando aqui pela palavra. Mateus 2:1-2 é quando os magos vêm anunciar o nascimento e a aparição para a adoração do Cristo. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso aqui são os magos querendo a presença, querendo adorar. Lucas 2:34. Simeão recebendo a promessa e reconhecendo a presença no templo. Simeão, ele viveu por uma palavra, que ele iria morrer somente depois que ele visse a Cristo, a presença. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços e louvou e disse: agora, ó Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Mateus 3,14, a presença anunciada em todo o ministério de João Batista vindo até ele. Olha que coisa maravilhosa. João viveu tão em plenitude o seu chamado, o seu ministério, que Jesus veio até ele, a própria presença do Deus vivo.
Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Maravilhoso isso. E no versículo 17, e eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraz, depois que João o batizou. É o próprio Deus testificando a presença dele na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Lucas 9, 20. E disse-lhes-vos, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. Isso é Pedro reconhecendo a presença. Muitos não reconhecem, muitos passam desapercebidos. Muitos de nós, que a gente venha reconhecer como Pedro, quem é Cristo em nossas vidas. Quem é Cristo manifesto através dos outros em nossas vidas. Em Mateus 21, 10, a entrada triunfante. Jesus, o rei dos judeus, entrando num jumentinho. E no final, no versículo 10, fala, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. A multidão reconhecendo a presença. Em João 14, 15, Jesus nos deixando a sua presença eternamente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco para sempre agora, irmão. Peça que Ele vai te encher, peça que Ele vai te usar, peça que Ele vai se manifestar em suas vidas. Passando aqui agora para vocês um encargo que me veio no coração, no espírito. O encargo de um cristão é reconhecer. Reconhecer é atrair, é carregar, é levar e é receber. Reconhecer é reconhecer a presença. Estejamos atentos à presença. Atrair é atrair a presença. É pedir, Senhor, venha conosco, venha comigo, Senhor. Me usa, me preencha. Carregar a presença é estar com Cristo todos os dias de nossas vidas. Levar a presença é levar a presença a alguém que precisa de ouvir a palavra, precisa ouvir conselhos, precisa de uma oração, precisa de um renovo em suas vidas. Receber a presença de alguém é a comunhão com o irmão, é a transferência de unção. Irmãos, não resista à presença, esteja sensível, porque é uma palavra forte para a gente refletir. Porque muitos crentes resistem à presença de Deus, quando a palavra diz para a gente resistir ao diabo. Se a gente resiste a Deus, o que pode acontecer conosco? Então, irmãos, nunca estejam resistentes ao que Deus tem a falar. Por mais que seja um não, por mais que seja a porta fechada, creia que a vontade dEle manifeste em suas vidas. Muito obrigado ao convite, obrigado, igreja, pelo ouvido, e estaremos juntos, cada vez mais fortes, e na presença do Senhor Jesus. Amém. Estamos reunidos para adorar Ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do seu povo.
para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Vamos orar junto agora com o irmão Tiago. Pai, nós te pedimos, Jesus, estabeleça em nós, Deus, a sua fundação, Deus, os seus fundamentos, Jesus, que sejamos firmados, Deus, na palavra, Jesus, somente na palavra, Deus, que se tiver escrito, assim faremos, se não tiver escrito, não faremos, Pai. Queremos ser, Deus, guiados totalmente por Ti, Pai. Queremos estar sensíveis, Pai, à Tua presença, Jesus. Não nos deixe vacilar, Deus. Não nos deixe cair em tentação, Deus. Não nos deixe, Deus, desviar pelo caminho, Deus. Mas que a gente siga, Deus, os Seus estatutos, Deus. A Sua vontade, Jesus. Que a gente siga pelos Seus caminhos, Pai. E não que o Senhor siga pelos nossos, como a gente várias vezes pede, Pai. Mas que a gente fale, Senhor, qual é o Seu caminho? Eu quero seguir, Pai. Que a gente siga realmente e prossiga, Deus. Não desista, Jesus. Sabemos que os dias são maus, Pai. Sabemos que os dias têm rumores de guerra, Pai, e guerras, Pai. Mas queremos, Jesus, ser guiados por Ti, Pai. Queremos que se cumpra em nós, Deus, o Seu propósito, Deus. Queremos ser como João Batista, Jesus. Que o Senhor venha até nós, Deus. Mas através de nós, Pai, seja pregado primeiro, Deus, a Sua palavra, Deus, o arrependimento ao próximo, Deus, e o nosso arrependimento diário, Deus, pelas nossas mazelas, Deus, pelos nossos pecados, Deus. Não deixe, Deus, que a gente se infle o nosso ego, Deus. Não deixe que o nosso ego venha, Deus, a roubar a presença, Jesus, pois o Senhor resiste ao soberbo, Pai. Queremos diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Queremos ser o menor para que o Senhor nos faça maior, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Faça em nós e através de nós e por nós, Deus. Muito obrigado, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Após essas duas palavras edificantes para o nosso coração, queremos convidar você para estar clamando pelas últimas chuvas de Deus na sua vida, família, igreja, cidade e nação. Todos os dias estamos levantando este clamor pela vinda de Jesus e salvação de vidas. Vamos juntos agora clamarmos pela nossa nação. Levante as suas mãos onde você se encontrar neste momento e vamos juntos praticar a palavra de Deus e orar. Pai Celestial, nós queremos invocar o nome do Teu Filho Jesus Cristo e orarmos pela nossa nação, Pai amado, para que Tu venhas sacudir esta nação com a Tua glória, Pai amado. Levanta a igreja brasileira cheia do Teu Espírito Santo, Pai Celestial. Move os corações sinceros, fiéis a Ti, Deus, para evangelizar este país, Pai Celestial. Levanta o Teu povo, Deus amado, debaixo de uma unção profética e traga essa chuva de avivamento para a salvação de vidas. Nós oramos, Pai amado, e entregamos nas Tuas mãos a nossa nação, dizendo: ó Senhor Jesus, traz Teu livramento. Amém. Bom ter você participando junto conosco desta conferência. Continue orando pelas últimas chuvas de Deus na sua vida, família, igreja, cidade e nação, nesse clamor pela vinda de Jesus e salvação de vidas. Este é nosso alvo, esta é a nossa direção. E agora,
queremos ministrar e liberar a última palavra desse dia. Lembrando que hoje ainda, às 19h30, temos mais um encontro abençoado. Vamos ouvir mais uma palavra de Deus. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Amém. Agora vamos passar ao Ministério da Palavra com a nossa irmã Camila. Deus te abençoe. Paz e graça, igreja. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês nessa conferência e que vocês possam receber mais de Deus através dessa palavra. O que Deus colocou no meu coração está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. É um texto muito já conhecido nosso, mas que eu gostaria de ler aqui e ressaltar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E o texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E, embora esse texto já seja um texto muito conhecido nosso, existem alguns princípios aqui que a gente pode observar, e a primeira coisa que me chamou a atenção é o posicionamento de Pedro. Diante aqui da situação, Pedro entende que era Jesus. Todos os discípulos ficaram com medo, mas Pedro teve uma perspectiva diferente da situação. Pedro resolveu colocar em xeque, a coragem e a fé dele. E Pedro entende que, no meio do sobrenatural, a gente precisa ter algum posicionamento, que, diante da presença de Jesus, a gente precisa ter algum posicionamento. E o que Deus falou comigo o sobrenatural ele só é válido se ele nos aproximar mais de Jesus. E foi exatamente o que Pedro entendeu. E, nesse momento, Pedro pediu para andar sobre as águas. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Pedro, o interesse dele final, não era apenas andar sobre as águas, mas era encontrar com Jesus. Porque a Bíblia vai dizer: Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. As águas eram apenas o meio, mas o objetivo final, o destino de Pedro, era encontrar com Jesus. Então, que a gente, no meio de um mover sobrenatural, que a gente tenha como objetivo final não apenas o milagre, não apenas o mover em si, mas encontrar com Jesus, estar num relacionamento mais profundo com Jesus. E, muitas vezes, Jesus fala com a gente no meio da tempestade, como ele falou aqui: sou eu, tende bom ânimo, não temas. E a gente fica ainda assustado e a gente acaba não tomando nenhuma posição. E a gente precisa ser como Pedro, a gente precisa ser ousado, porque, embora no meio do caminho Pedro tenha afundado, mesmo quando ele estava afundando, ele reconhecendo que era Deus que tinha feito ele andar sobre as águas, ele clama ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. E aí o Senhor estende a mão, ou seja, o Senhor estava perto. Então, quanto mais perto do Senhor a gente estiver, quanto mais da presença do Senhor a gente estiver, mais fácil a gente vai se levantar quando a gente cair no meio da tempestade. E um outro aspecto aqui é que assistir apenas o milagre não é suficiente, porque, anteriormente a esse texto,
os discípulos tinham assistido à multiplicação dos pães e dos peixes, mas ainda assim, quando Jesus vem andando sobre as águas, eles têm medo. Eles tinham acabado de estar com Jesus, eles tinham acabado de assistir toda aquela cena da multiplicação, mas ainda assim não foi suficiente. É preciso crer, é preciso participar, é preciso compartilhar e se envolver com Jesus a ponto de reconhecer Ele no meio da tempestade. E outro ponto é que quem manda eles entrarem no barco é o próprio Jesus. Jesus manda eles entrarem no barco, eles entram, e Jesus já tinha conhecimento de que o mar estava revolto, do que viria a acontecer, mas ainda assim ele manda entrar no barco. Vai ter situações que, embora a gente mais à frente vai achar que estão turbulentas demais, difíceis demais, foi Jesus quem nos mandou entrar naquele barco. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma experiência com a glória dele, para que a gente pudesse ter uma experiência com a autoridade dele, porque somente por eles terem entrado no barco e ter percebido o poder de Deus e a glória de Deus em andar sobre as águas, em acalmar o vento, é que eles reconheceram o que Jesus podia fazer. Então, quando Jesus mandar você entrar no barco, entra no barco. E interessante é que Jesus fica. E Jesus ficando, ele se distancia daqueles homens em questões de tempo e em questão de distância mesmo. E isso não foi suficiente para afastá-los de Jesus, porque eles ficaram remando, e a Bíblia vai falar que eles remaram, né, até a quarta vigília da noite, né, remaram bastante tempo e provavelmente já estavam muito cansados. Mas Jesus não é como os homens. Jesus ele vem andando mansamente sobre as águas para se encontrar com aqueles homens. Então, às vezes, a gente acha que a gente já remou demais e a gente está cansado demais e que Jesus não vai conseguir nos alcançar. Mas a verdade é que Jesus sempre vai nos alcançar. E, quando Ele nos alcança, Ele sempre tem uma palavra para nós. Porque foi exatamente isso que Ele fez. Ele alcançou aqueles homens e Ele trouxe uma palavra, Ele trouxe uma direção. Só que, de todos aqueles discípulos, apenas o único que teve coragem de ir foi Pedro. Então, que nesses dias nós possamos ser como Pedro, que nós possamos ter coragem de ir, coragem de avançar, porque a gente só vai viver o avivamento quando a gente tiver fé suficiente para, quando Deus falar vem, a gente ir, para quando Deus falar anda sobre as águas, a gente andar. Então, que nesses dias a gente possa não ficar olhando os ventos, não ficar olhando apenas o milagre acontecer, a multiplicação acontecer, mas que a gente possa se envolver com aquilo que Jesus está fazendo. Porque Jesus está fazendo grandes coisas, e a Bíblia fala que a gente faria coisas ainda maiores do que Ele fez. Então, que nesses dias a gente possa crer nessa verdade, e que a gente possa crer nesse mover sobrenatural e se envolver com isso, para que Deus possa revelar a glória dEle nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que você possa ouvir, e não apenas ouvir, mas ter um coração sensível para obedecer, porque muitas coisas a gente ouve, muitas palavras a gente vai ouvir nesses dias, mas será que a gente está disposto a obedecer? Será que a gente está disposto a aumentar a nossa fé através de experiências com Deus? Porque Pedro aqui teve uma experiência a mais com Deus. Lá na margem, ele tinha tido uma experiência de vislumbrar a multiplicação, mas ali ele teve uma experiência de mover e de andar na mesma direção que o Senhor, e de caminhar sobre as águas junto ao Senhor. Então, que a presença de Deus possa te envolver nesses dias, que a presença de Jesus possa ser palpável para você, possa ser nítida e tão próxima quanto a mão de Jesus que puxou Pedro quando ele afundou. É essa a minha oração e é esse o meu clamor para você, que você possa realmente se envolver e não deixar com que as tempestades possam suprimir a sua visão de Deus. Que no meio da tempestade você não enxergue Deus como um fantasma, que você não tenha medo, mas que você possa enxergar Jesus no meio dos seus dias maus. Porque os dias podem ser maus, mas o Senhor, Ele continua sendo bom. O Senhor continua velando pela sua palavra, o Senhor continua interessado naqueles que estão interessados em caminhar com Ele, em se mover no sobrenatural. Em nome de Jesus, é isso que eu oro sobre a tua vida, é isso que eu peço sobre a tua vida, e é essa palavra que eu gostaria de liberar para você nessa noite. Amém?
Que você possa desfrutar desses dias de conferência, que você possa viver o avivamento, que você possa entrar nesse ambiente de glória que tem sido promovido aqui nesses dias, por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio da adoração, que você não fique à parte, que você não fique na margem, que você não fique no mar como os demais discípulos, né, dentro do barco, mas que você fique diante do Deus Todo-Poderoso, que você caminhe sobre as águas junto a Jesus Cristo, que Ele seja a sua mão forte, que Ele seja a voz que te guia por esse mar. É essa a minha oração nesses dias, que você possa se envolver com essa presença que transforma, essa presença que nos faz elevar o nosso nível de visão daquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. É essa a minha oração para você nesses dias. Amém. Podem falhar, e ali te encontro um mistério em meio ao mar. Confiarei, ao teu nome clamarei, e além
glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar o teu coração. E fique ligado que temos mais presença de Deus para o teu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, em nome de Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Chegou a hora da chuva de avivamento e você está convidado para participar. Feche a porta do teu quarto todo dia e na comunhão íntima com Deus, clame pela chuva, por um derramar do Espírito Santo para a última colheita de vidas. Forme um grupo de pelo menos 4 pessoas para orar junto uma vez por semana pelo WhatsApp, 15 minutos, pedindo chuva de avivamento. Envie o seu nome para o WhatsApp 22998312007. Participe conosco deste mover de oração, clamando pelas últimas chuvas de avivamento para uma grande colheita, esperando a vinda do Messias. Deus te abençoará.